Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Então hoje vamos falar sobre a vida, a origem da vida e como que ela surgiu. Através de uma explosão da matéria comprimida há mais de 14 bilhões de anos, com uma grande explosão formando nuvens de poeira e gases, que nós chamamos de Big Bang. Então essa concentração de nuvens de poeira e gases em grupos formou as galáxias. Né? Por exemplo, a Via Láctea ela tem 8 bilhões de anos. Né? O Sol tem 5 bilhões de anos e a Terra tem somente 4,5 bilhões de anos. Então aqui nas galáxias, né, nós estamos aqui, que é onde nós estamos. Aqui está o Sol, né? E do Sol é que tem aqui o, o nosso sistema, né? Que aqui é onde nós estamos. Então, olha só a nossa significância na galáxia, né? Para a gente ter uma ideia. Então, mas ela surgiu na Terra primitiva, né? E nessa Terra, as condições climáticas elas não eram favoráveis, elas eram muito desfavoráveis. Né? O que tinha lá? Altas temperaturas, intensa atividade vulcânica, né? Aí começou a formar as rochas, não existia oxigênio, havia constante queda de meteoros, né? A água somente em estado de vapor, né? A água e carbono oriundo de asteroides. Os gases eles eram tóxicos, principalmente a amônia e o metano. E na Terra primitiva, então começou a surgir as descargas elétricas, que ela era mais constante, ou seja, os raios. Tá? E com isso, começou a encontrar alguns compostos, né, em forma de gás, por exemplo, o metano, CH4, né, o hidrogênio, o H2, a amônia, o NH3 e o vapor de água, né, H2O em forma de vapor. Mas à medida que a Terra se resfriava, essa água ela se acumulava nas depressões, formando os lagos, os rios e os oceanos. Tá? E acredita-se que a existência da atmosfera estava presente, né, nesse depósito de água, tá? Em condições que puderam formar a vida. Mas como surgiu esse pensamento sobre a origem da vida, né? E como que chegaram nessa ideia? Então começou com a ideia da teoria da abiogênese, que é a geração espontânea, também conhecida, tá? A biogênese é a geração espontânea. O seu maior defensor foi esse ser aqui, bem conhecido nas suas aulas de filosofia, né? Que é o Aristóteles. Tá? Então, ele dizia que os seres vivos, eles também podem se originar a partir da matéria inanimada, ainda por cima tinha um princípio ativo para isso, né? Um exemplo da sua ideia era que o surgimento de larvas de insetos no lixo. Então, o lixo ele se transformava em insetos. E o surgimento de girins nas lagoas é a partir da lama dos lagos que os transformavam em girinos. E essa ideia se perpetuou durante muito tempo. Né? Lá no século XVI, depois de Cristo, né? Essa pessoa aqui, o Helmont, né? Esse europeu, ele tinha até uma receita também. Ele, segundo sua receita, deveria se colocar em um ambiente pouco iluminado, grãos de trigo, queijo e uma camisa suada. E após 3 semanas, ali apareceria ratos. Imagina. E segundo Hammond, os grãos de trigo se transformavam em ratos devido à presença de suor. Então, e esse era o princípio ativo. Tá? Então, era assim que era regido a biogênese. E aí as pessoas depois começaram a contestar. E aí surgiu a biogênese, tá? Que diziam que os seres vivos eles se originaram a partir de outros seres vivos, ou seja, reprodução. Tá? O na verdade, Francesco Redi, né, esse italiano do século XVII, ele dizia o seguinte, que os seres que surgem na carne não são larvas, mas sim um estágio de ciclos de vida das moscas. E as larvas surgem dos ovos das moscas e não da putrefação da carne. Então ele fez um teste. Ele pegou um vidro, e pôs a carne lá e deixou aberto. O que apareceu? Moscas, óbvio. E aí ele pegou esse mesmo vidro com carne, né, e fechou. Não apareceu moscas, mas elas apenas circulavam. E colocaram também um vidro, né, com a mesma carne, né, só que com um pano com passagem de
de gases, né, o oxigênio. Né? Então daí surgiram então as lavas apenas aqui em cima e não aqui dentro, ou seja, elas eram orientadas através do odor, tá, da carne que estava em putrefação. Então daqui que ele teve essa ideia que os seres vivos se originam a partir de outros seres vivos e não da putrefação da carne. Mas houve a descoberta de micro-organismos através do microscópio, e quem inventou foi o Leeuwenhoek, um holandês, lá no século XVIII, assim, mais ou menos, do século XVIII. E a partir da sua descoberta, teve a retomada das discussões sobre a origem da vida. E aí chegou o Needham, no século XVIII, que ele começou de novo a defender sobre a biogênese. Então ele fez um caldo aqui nutritivo, tipo uma sopa, esquentou, deixou lá um mês. O que apareceu? Micro-organismos, óbvio, né? E aí, depois, nesse mesmo século, no século XVIII, né, surgiu Spallanzani, né, italiano, que foi um grande defensor da biogênese. Então, o que ele fez? Ele pegou o mesmo experimento lá do Nietzsche, uma sopa, esquentou e deixou lá. Apareceu seres vivos. Beleza. Aí ele pegou essa sopa, esquentou e vetou ela aqui. O que apareceu aqui? Nada. Né? Ou seja, ele derrubou essa ideia então do Nietzsche. Mas o Nietzsche, ele alegava que Spallanzani havia destruído o princípio ativo que era o do caldo. Coisa que ele fez também. Mas o Spallanzani, ele alegava que o Nietzsche não havia eliminado todos os micro-organismos presentes no caldo. Tá? Então, quando ele viu aqui, não tinha eliminado. Tá? Então, com ele aberto, entrou aqui micro-organismo. Tá? Com ele fechado, não entrou micro-organismo, ou seja, a vida aqui não se originou. Então, ou seja, ele derrubou a ideia aqui da biogênese. Mas ela ainda perpetuou com as teimosias, né? E esse senhor aqui, o Pasteur, no século XIX, ele fez um experimento. Né? Então ele pegou uma vidraria, ele colocou um caldo nutritivo, uma sopa, por exemplo, né? E despejou aqui. Aí ele foi e pegou, inseriu aqui também um gargalo bem esticado, né? Assim, e aí ele esquentou aqui esse gargalo para não ter vida aqui no caso, né? Aí ele foi, aqueceu aqui a sopa, né, no caso, o caldo, né, e aí ele viu que no caldo nutritivo, não havia nenhum tipo de vida aqui, mas aqui, nesse gargalo, havia vida, tá? E depois que ele tirou o gargalo, é que começou a aparecer aqui micro-organismo. Então, o que ele quis dizer? Que o formato do tubo, que foi torcido, né, em pescoço de cisne, e as cortinas de águas que teve em dobra nesse filtro aqui, né, eles dificultaram o contato com o micro-organismo, com o caldo nutritivo. Mas quando tirou, esses micro-organismos, eles surgiram aqui nesse caldo nutritivo, que é essa sopa. Tá? Então, com isso, ele derrubou essa teoria da biogênese e confirmou que é pelo princípio da biogênese. Tá? Uma vida só se origina através de uma outra vida. Uma célula só se origina através de uma outra célula. E como surgiu o primeiro ser vivo? Hein? Então, aí chegou depois o Alexander Oparin, no final do século XIX, para início do século XX já, né? O que ele elucidou aqui pra gente, né? Que os seres vivos, eles originam lenta e gradualmente de uma transformação de compostos orgânicos que surgiu nos oceanos primitivos, que é chamado de sopa primordial. Que esses seres eram os conservados proteicos, tá? Moléculas de proteína. Então, a evolução química da ideia de Oparin, junto com Haldane, que foi lá em 1920, ele falou o quê? Que a atmosfera primitiva, que tinha o metano, a amônia, o hidrogênio e vapor de água, e também existia radiação ultravioleta e descargas elétricas. E essas reações químicas, né, formavam então os compostos orgânicos que se precipitaram com as chuvas, né, e ocorreu também a formação de proteínas arrastadas para os mares primitivos, a sopa orgânica, que ele quis dizer. E aí surgiu os conservados proteicos, que são aglomerados de moléculas envolvidas de uma película de água. E o aperfeiçoamento disso ocorreu com um envoltório lipídico, com proteínas catalisadoras, ácidos nucleicos e a capacidade de autoduplicação, ou seja, os primeiros seres vivos, vida.
E aí o Stanley Miller, lá por 1953, já no século XX, né, ele testou essa hipótese do oparim. E ele viu que a obtenção de substâncias orgânicas a partir de elementos químicos de uma atmosfera primitiva, ou seja, ele testou essa atmosfera primitiva. Então, o que ele fez? Ele pegou aqui água e ferveu. E aí, então surgiu o vapor de água aqui. E ele inseriu hidrogênio, o metano e amônia. E aí isso foi levado através desse tubo, né? E aqui teve uma descarga elétrica. E passando com essa descarga elétrica, teve uma condensação, ou seja, um resfriamento. E nesse espaço aqui, teve deposição de compostos orgânicos, os conservados, como ele tinha falado. Então aqui surgiu o quê? Os aminoácidos, os ácidos graxos simples e ureia. Né? E na fase gasosa, aqui no caso, né? Então formou o quê? E na fase gasosa formou o quê? O monóxido de carbono, o dióxido de carbono e o gás nitrogênio, ou seja, o que é hoje composto a nossa atmosfera. Então, com isso, o Miller ele confirmou o oparim, e aí daí que surgiu aquela ideia que a gente falou lá no início da formação da vida na Terra. Mas como é que esses seres vivos eles se originavam, né? E de que se alimentavam os primeiros seres vivos? Os conservados as células, né? Então, os conservados eles puderam se transformar em células unicelulares, em princípio. Então, os primeiros seres vivos, eles eram então unicelulares, eles eram heterótrofos e se alimentavam de substâncias existentes nos oceanos. E com isso, aumentou os seres primitivos e os alimentos eles se tornaram insuficientes. E após milhares de anos, alguns seres tornaram-se capazes de produzir clorofila. E com isso fazia a fotossíntese, ou seja, surgiu aqui os primeiros autótrofos, ou seja, primeiro surgiram os heterótrofos e depois surgiram os autótrofos, pela necessidade. E a partir desses dois grupos de seres, desenvolveu-se a vida na Terra, que hoje a gente conhece. Então, coisa teve a hipótese heterótrofa, que a gente falou aqui agora, né? Que os primeiros seres vivos eles eram incapazes de produzir seu próprio alimento, então eles utilizavam substâncias orgânicas do meio como fonte de alimento. Então são os heterótrofos fermentadores, que tinham ausência de oxigênio na atmosfera. E a partir da fermentação, houve a produção e aumento de concentração de CO2 na atmosfera, e criando condições do surgimento dos primeiros organismos autótrofos, fotossintetizantes. Então, a atividade fotossintética ela produziu e acumulou oxigênio na atmosfera, criando condições para o surgimento dos primeiros seres aeróbios, além da formação da camada de ozônio. Então, primeiro surgiu a fermentação, que tinha aqui a glicose, né, C6H12O6, que então produziu o álcool, uma substância alcoólica no caso, CO2 e até energia. E a partir disso, então teve a fotossíntese, né? Então teve esse CO2, começou a ser usado aqui na fotossíntese, junto com a água que já tinha e a luz. Então formou a glicose, liberando oxigênio e água. E esse oxigênio, junto com a glicose, né, que possibilitou a respiração aeróbica que nós temos aqui. E aí formou gás carbônico, água e mais energia, que aí estava todo o ciclo aqui para manutenção dos seres vivos. Na hipótese autótrofa, que ela surgiu também em comparação a essa, né? Então, o que eles diziam? Que os primeiros seres vivos surgiram em ambientes extremos, mas eles eram protegidos. Então, eles nutriam-se a partir de reações entre substâncias inorgânicas, como, por exemplo, as bactérias arcobactérias, que são as atuais quimiosintetizantes, né? Através dessa reação química aqui, tá? Usando, em vez do oxigênio, o enxofre. Tá? E aí, assim, com isso originou os primeiros organismos fermentadores e depois os fotossintetizantes e depois os heterótrofos, tá? Mas os argumentos apontam o quê? Que no planeta não dispunha de matéria orgânica suficiente para sustentar a multiplicação desses primeiros seres vivos pela fotossíntese. Tá? Então isso aqui não rolou, segundo os argumentos. E também a instabilidade das condições ambientais no planeta só permitiram a sobrevivência dos primeiros seres vivos em locais mais protegidos, ou seja, isso surgiu depois, tá?
Então a hipótese mais aceita é qual? É a hipótese heterotrófica, tá? Então, primeiro surgiram os heterótrofos e depois surgiram os autótrofos. E nas células tem também a teoria de Robertson, né, que fala do surgimento das células. Então, as células procariontes, elas teriam sido desenvolvidas por invaginações, que nós temos aqui, tá? E nessas invaginações, então, começou a surgir uma membrana, tá? Que formaram as estruturas endomembranosas, que daqui surgiu as células eucarióticas, né? Então, temos aqui uma membrana que ela se invaginou, e dessa membrana começou a dar uma princípio de uma membrana nuclear, né? E nessa membrana aqui, mais externa, né, da sua invaginação, né, então começou a ter a proteção dela, e aqui dentro começou a ter a formação da carioteca. Daí aqui volta o citoplasma, então com isso que forma daqui o núcleo com o material genético que hoje a gente conhece. E tem também a teoria da endossimbiose, né, pela Lynn Margulis, né. Então ela falou o quê? Que as mitocôndrias e os cloroplastos, né, ambos que ocorrem nas plantas, né, e as mitocôndrias só nos outros seres, fungos e animais e protistas, né, eles eram organismos livres, né, ou seja, eles eram procariontes, que passaram a viver no interior de outros organismos unicelulares, por uma fagocidose. Então está aqui um organismo unicelular, que ele fagocitou aqui uma bactéria, como por exemplo aqui que produziu sua própria energia, né, e viu a sua necessidade. Então daqui surgiu então a mitocôndria. Depois ela fagocitou um outro grupo, né, que fazia a fotossíntese, né, que tinha já a clorofila, que surgiu depois, que também era uma bactéria fotossintetizante, e viu que ela produzia então energia através da luz. Então daqui surgiu o reino das plantas que hoje a gente conhece, e algumas algas também, tá? E aqui está o princípio aqui melhor, né, dessa divisão para a gente aqui, né? Então, a célula animal e a célula vegetal com o seu princípio aqui da fagocitose e da simbiose com esses seres procariontes que a gente falou aqui agora, que formou a mitocôndria, que formou também o cloroplasto. Lembrando que o cloroplasto e a mitocôndria, cada um deles tem o seu próprio material genético, né? Então, a gente tem o nosso material genético e eles também têm o seu próprio material genético que é replicado junto com o nosso. Tá? E das plantas também. Tá? Então tá aí que essa teoria da endossimbiose ela é muito bem aceita. Outras teorias que existem são o do criacionismo, né, que fala que os seres vivos teriam sido criados por um ato divino apenas. E da panspermia, ou cosmogênese, né, que a vida teria surgido em outras partes do universo e trazida na Terra através de meteoros. Tá? Mas isso é uma forma que pode conversar depois. Pode deixar aqui nos comentários essas discussões que a gente pode ter. Tá, então, por enquanto, muito obrigado. Agradeço pela aula de hoje, pela nossa participação aqui. Se tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Né? Se curtiu, dá um joinha, siga o canal, compartilhe com quem você quiser. E até a próxima. Tchau, tchau.